Trabalhando com a relação ainda dos números racionais, estaremos vendo hoje a questão do inverso de um número racional. E nós conseguimos provar que o inverso de um número racional sempre vai ser igual a 1. Porque seria o quê? Pegar esse número, multiplicar com o seu inverso. Vamos na prática observar como é que seriam feitos os cálculos. Então pegamos aqui, por exemplo, a fração 3 quartos e eu peço o inverso de 3 quartos. É você escrever o quê? 4 terços. Quando eu faço essa inversão, faço agora a multiplicação dos termos. Eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 3 vezes 4 ficariam 12. 4 vezes 3 também ficariam 12. Como eu falei anteriormente, que todo o inverso de um número é igual a 1, porque vai ocorrer isso, o numerador e denominador serem iguais. Ou pelo termo da fração, vamos encontrar a fração aparente. 12 dividido por 12 ficou igual a 1. Então essa é a forma de resolução. Nesse outro exemplo, vamos trazer aqui 7 quintos. Eu vou pedir o inverso de 7 quintos. É escrever o contrário. O 5 no numerador, o 7 no denominador. Depois que escrevo dessa forma, basta multiplicar. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 7, 35 novamente. 35 dividido por 35, vou ter resultado igual a 1. E quando vierem frações mistas e pedir o inverso, primeiramente vamos ter que transformar essa fração mista em uma única fração, tá? E identificar que ela vai ser uma fração aparente. Então vejamos aqui. Como que eu transformo? Esse 4 eu vou repetir ele, multiplicar com o número inteiro e o resultado somar com o numerador. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Agora eu vou inverter essa fração para encontrar o inverso dela. Ficando lá, vezes 4 nonos. E faz o mesmo processo. 9 vezes 4, 36. 4 vezes 9, também 36. E faço a divisão. 36 por 36, finalizando com o número 1. Então isso é prático. Toda e qualquer fração que pedir para multiplicar com o seu inverso, vai ser sempre igual a 1. Ou melhor dizendo, todo número que pedir para multiplicar com o inverso, sempre vai ser igual a 1. Independente de ser um número fracionário, um número decimal, ou ter a relação de uma fração mista, qualquer que seja o procedimento, vai dar sempre 1. E no nosso último exemplo, que vai trazer um número decimal, 0,7. Então, o que você vai fazer? Transformar em fração. Como é que eu transformo? Escrevo o número inteiro, que é o 7, atribuo o denominador 1. Como o zero está antes, ele não vai alterar o resultado se eu escrever o zero. Porém, se o aluno quiser deixar o 0,7 aqui em cima, não vai mudar resultados. Transformo em fração botando o denominador 1 e a quantidade de números após a vírgula é a quantidade de zeros. Então aqui ficou 7 décimos porque era só um número após a vírgula. Se fossem 2, seria 100, se fosse 3, seria 1000 e assim por diante. Agora multiplicamos com o seu inverso. O contrário de 7 décimos, vão ser 10 sétimos. Agora é só multiplicar. 7 vezes 10, 70. 10 vezes 7, também 70. Dividindo 70 por 70, vamos encontrar 1. E observe que todas as frações que multiplicamos com o inverso, o resultado final foi sempre igual ao número 1. Vamos dar continuação agora, vendo a questão da divisão de números racionais. Processo simples e prático para ser resolvidos. Vamos lá então? Toda divisão de fração, na verdade, ela vai ser transformada em uma multiplicação. Só assim vamos conseguir resolver. E de que forma nós vamos fazer isso? Anteriormente nós acabamos de ver a questão do inverso de uma fração, ou de um número racional. Então eu vou fazer isso. A partir do número que está sendo dividido, no caso o nosso divisor, vamos pegar ele e trabalhar com o seu inverso. Então vamos lá na prática ver como é que ficaria. A primeira fração nós vamos repetir na ordem que ela está. Então eu pegarei aqui menos 1/3. Vamos trocar a divisão por vezes e vamos inverter a segunda fração. Já que eu tenho 2/3, então o seu inverso seria igual a 3/2. Continuou positivo. Feito isso, eu vou fazer o jogo de sinais e voltar multiplicando, como nós já fizemos em aulas anteriores. Menos e mais ficou menos. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 3 são 3. 3 vezes 2, 6. Simplificamos quando possível. 3 por 3 fica 1 e 6 por 3, 2. Então o resultado final, menos 1/2. Ou poderia deixar também na forma de valor decimal, menos 0,5, já que dividindo 1 por 2, resultado igual seria 0,5.
No nosso segundo exemplo, a segunda fração não traz denominador, mas eu posso atribuir denominador 1. Todo número que não trouxer denominador, pode colocar o denominador 1 que não muda resultados. Mantemos a primeira fração na ordem que ela está, menos 3 quartos. Trocamos a divisão por vezes e invertemos a segunda razão, que ela era menos 2 inteiros, vai passar a ser agora menos 1 meio. E voltamos multiplicando como foi feito anteriormente. Menos com menos se torna mais. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Essa fração não dá para simplificar, ela já se encontra na forma irredutível. Nesse terceiro exemplo, nós vamos ter uma fração e vamos ter um valor decimal. Então aqui vamos transformar esse decimal em uma fração. Vou repetir a primeira. Já sei que eu vou ter que trocar a divisão por vezes, só que agora eu vou transformar esse decimal em fração. Esse decimalzinho transformado, ele ficaria isso. 5 atribuo o denominador 1. Como é um número após a vírgula, ficaria 10. Então aqui o resultado final dele, 5 décimos. Como eu vou inverter, vou trocar, vou colocar aqui 10 quintos. Continua positivo, faço o jogo de sinais, ó, mais e menos fica menos. Multiplico nessa ordem. 2 vezes 10, 20. 5 vezes 5, 25. Só simplificar agora pelo maior número possível, que é o 5. 20 dividido por 5 ficaria o menos 4. E 25 por 5 finalizaríamos com o número 5. Então o resultado final, menos 4 quintos. Vejamos agora um outro exemplo, quando essa divisão ela vem na forma fracionária. Divisão de fração, quando trazemos duas frações, uma dividida por a outra em um outro modelo. Vejamos agora como ficaria. Esse outro formato ele nos remete também a uma divisão de frações. Nota que eu tenho a primeira fração, tem um traço maior, que esse traço maior vai indicar a divisão, logo seguido por a nossa segunda fração. Então o processo para resolver é o mesmo que estávamos vendo nas questões de exemplo já dadas. Você vai repetir a primeira fração, na ordem que está aparecendo aqui, menos 2 terços. Esse tracinho aqui é divisão, agora vai se transformar em uma multiplicação. E a fração 1/5 positiva vai passar a ser 5 inteiros, também continuando positivo. Feito isso, eu vou fazer o jogo de sinais, menos e mais. Ficando menos, multiplica. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. Como não dá para dividir, já se encontra na forma irredutível. Se eu tivesse trago uma divisão entre números decimais, 0,2 dividido por 0,4. Posso usar o mesmo processo, transformar em fração, depois invertendo para multiplicação. Então vamos lá. Transformando 0,2 em fração, vou escrever 2 décimos, porque seria o número sem a vírgula, atribui denominador 1, e um zero, porque eu vou ter um número após a vírgula. Então, vê, dividido por, mesma resolução lá, o 4, atribuo denominador 1, como eu tenho um número após a vírgula, é um zero. Então, teria 4 décimos. Agora, eu vou transformar numa multiplicação. Primeira fração, 2 décimos, vezes o inverso da segunda. Se são 4 décimos, vamos escrever agora 10 quartos. E faço a multiplicação normal. 2 vezes 5, 2 vezes 10, 20. 10 vezes 4, 40. Posso cancelar os zeros, que não vai mudar o nosso resultado, ou simplificar por 20, que é o maior número. Nesse caso, como eu cancelei os zeros, eu vou simplificar somente por 2. 2 simplificado por 2 fica 1. 4 simplificado por 2 ficaria 2. Poderia deixar 1 meio, ou poderia deixar 0,5 como resultado. Então aí nós vimos nessa aula o inverso de um número racional e vimos também as formas de aparecerem divisões de um número racional e a forma de resolução. Espero que vocês tenham compreendido. Fica a atividade a ser feita que está postada na plataforma. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.